Você se distrai na oração ou sua oração é sempre tranquila, sem nenhum pensamento estranho à oração? Se você tem esse problema e gostaria de aprender a não se distrair, ou como vencer, ou como lutar contra essas distrações, me acompanhe até o fim, porque eu vou dar dicas muito preciosas sobre esse assunto. As distrações na oração são muito comuns, acontecem com todos, podem acontecer até com grandes santos, porém elas são de dois tipos. Primeiro, as distrações voluntárias, ou seja, quando eu não faço nenhum esforço para não me distrair, quando eu até mesmo aceito pensamentos que vêm na minha cabeça ou faço algumas atitudes, como por exemplo, vou dar aqui um exemplo, rezar com o celular online, estas coisas que me fazem me distrair voluntariamente. Essa distração voluntária, ela não é simplesmente um problema. Na verdade, ela é uma infidelidade. Você está sendo desrespeitoso com Deus. Um outro tipo de distração é a distração involuntária, onde você está se esforçando sim para se concentrar, para rezar, mas vem pensamentos na sua cabeça. Não só pensamentos, mas coisas que externamente te distraem. E aqui nós também temos que distinguir das distrações internas e distrações externas, ou seja, aquelas que vêm do seu sentimento, da sua cabeça, que não tem nada a ver com o ambiente, e aquelas que têm a ver com o ambiente em que você está. Como eu disse, as distrações involuntárias, ou seja, aquelas que você não pediu, ou aquelas que você não se colocou, elas são muito frequentes e quase inevitáveis. Mas eu disse quase, porque você pode fazer algumas coisas que vai lhe ajudar a não se distrair. Primeira coisa, e essa é a primeira dica que eu dou, você procurar um ambiente adequado para rezar. Veja, fica muito difícil meditar na praça pública, fica muito difícil você se concentrar num shopping, ou você se concentrar num ambiente muito barulhento, ou com a televisão ligada, ou como eu disse no exemplo anterior, com o celular na mão online, aí fica complicado. Então você procurar um ambiente de silêncio, coloca o telefone no modo avião, desliga tudo que está ao seu redor, fixa o seu coração, a sua alma em Deus. Então isso é muito importante. Você tem que dar atenção a Jesus. Você tem que olhar para Jesus. E aqui eu vou levar para a segunda dica, que tem a ver também com as distrações que podem vir do ambiente. Duas coisas que são muito simples, parecem bobas, mas que são muito profundamente enraizadas na espiritualidade católica. Primeiro, fechar os olhos. Rezar fechando os olhos. Simplesmente isso vai lhe ajudar a que o ambiente não te distraia. Às vezes exagero de apelações, de propagandas, de cores, de coisas que estão ou na sua casa ou mesmo fora da sua casa quando você quer rezar. Feche os seus olhos. Outra coisa que é muito importante, que ajuda bem forte na nossa espiritualidade católica, é você fixar o olhar em um objeto religioso. Por exemplo, um crucifixo, uma imagem, algo que possa ser o objeto da sua meditação, da sua oração. Então, quando você vai a uma igreja, por exemplo, que tem belas imagens, belas pinturas, infelizmente, algumas igrejas não nos inspiram muito a oração, não é verdade? Mas as igrejas mais antigas, com características mais tradicionais, elas nos inspiram muito a oração, com aquelas belas pinturas, belas imagens, um ambiente um pouco mais tenebroso, no sentido com menos luz, que nos levam à interioridade. Não importa, pode ser também no seu quarto, na sua casa, no seu ambiente, no seu jardim, onde você tem facilidade, ou você consegue rezar. Coloca uma imagem perto de você, um crucifixo. Isso pode lhe ajudar bastante. Um outro meio que ajuda a nos livrarmos das distrações, a rezarmos com mais fervor, com mais piedade, esse meio foi usado por santos, por muitos santos, inclusive a grande mística Santa Teresa d'Ávila usava desse meio que eu vou falar para você agora, é pegar um livro espiritual para ler. Quando você pega um livro espiritual, por exemplo, Imitação de Cristo, Filoteia, a Oração de Santo Afonso, ou algum livro de algum santo que você gosta, São José Maria Escrivá, sei lá, o santo que você gosta, e você lê aquele livro, aqueles pontos daquele livro, aquilo vai ajudar você a se concentrar no objeto da sua oração, que é Deus, que é aquele assunto espiritual. E a partir daquele livro, você vai se inspirar a conversar com Deus, a falar com Deus, a rezar. Você vai ter mais assunto para tratar com Deus, porque você está alimentando a sua alma com aquele conteúdo do livro, aquele
aquele conteúdo que o livro está te transmitindo. Você pode me perguntar, padre, mas por que eu tenho tantas distrações? Por que vem tantos pensamentos na minha cabeça? Por que eu não consigo me fixar num ponto? Existem duas razões. Primeiro pode ser o seu temperamento, pode ser que você seja muito sanguíneo, então você não consegue muito se concentrar. É um defeito, ou vamos dizer assim, é uma fraqueza que você precisa exercitar a virtude para conseguir estar mais focado, ou talvez seja pelo que você faz durante o dia. Então, pessoas que estão o dia inteiro olhando no WhatsApp, o dia inteiro olhando no Instagram, o dia inteiro tendo contato com telas, com propagandas, com estímulos nos olhos, nos ouvidos, realmente fica mais difícil. Você perde a sua capacidade de concentração. Por isso que quando a gente vai para um retiro espiritual, não sei se você já fez um retiro espiritual de silêncio, é muito difícil ficar em silêncio, porque o seu cérebro fica procurando, a sua alma, né, também fica procurando aquelas distrações que estava acostumado. Nós passamos o dia inteiro nos distraindo, porque o mundo moderno que a gente vive é um mundo repleto de distrações. Então, realmente, por causa das distrações do mundo moderno, ou seja, os meios de comunicação, a mídia, TV, internet, celular, etc. Ou também por causa do seu temperamento, né, talvez seja muito agitado, seja assim, com pensamentos muito à flor da pele. Então, isso é natural que você tenha essa dificuldade. Então, além das dicas que eu falei, fechar os olhos, ficar em silêncio, ler um livro, olhar para uma imagem, eu vou dizer algo muito importante, que é perseverança. Peça a Deus a graça da perseverança na oração, de não desanimar diante disso. E saiba que a via de santidade, ela se faz com o passar dos anos. Então não acha que começou a rezar agora, faz um mês, faz um ano que eu rezo e já virei, sei lá, um São João da Cruz. Não é assim. Então é durante a sua vida, a nossa vida, quando a gente vai se aprofundando cada vez mais na vida de oração, constante, fiel, nós vamos nos tornando cada vez mais fervorosos e cada vez menos distraídos, porque o nosso coração vai se voltando mais para o objeto do nosso amor supremo, nosso amor único, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, Deus acima de tudo e de todos na nossa vida. Então, você vai se tornando menos distraído na medida que você se tornar uma pessoa mais santa, mais espiritual. Mas, obviamente, isso leva à nossa vida. É a graça de Deus que realiza isso em nós. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? Não que a gente não tenha distrações, mas que a gente sempre busque focar nele. As distrações vão acontecer. As distrações vão acontecer de forma externa ou pode acontecer de forma interna, como eu falei. Mas o importante é que você tenha essa disposição e faça o possível, aquilo que você pode, para fugir das distrações, buscando os meios internos e internos para focar a sua alma, a sua concentração em nosso Senhor Jesus Cristo. Não dê muita importância a isso se você não faz voluntariamente. Imagine que você está andando em um ônibus ou de carro como passageiro e na janela passam muitas imagens, árvores, casas, pessoas, mas você está aqui lendo um livro, por exemplo, e aqui na janela está passando muitas coisas. Se você para de ler o livro e começa a olhar para os prédios, para as pontes, para os animais, para as coisas que estão passando aqui, você está se distraindo e é natural que algumas coisas que passam aqui fora te chamem a atenção. Então, o que é que eu devo fazer? Eu vi, mas depois eu volto suavemente, tranquilamente, sem ansiedade, sem crise, sem escrúpulos, suavemente para o objeto da minha atenção, aqui no exemplo que eu estou dando do livro. Então, na oração acontece a mesma coisa. Eu estou aqui concentrado, pensando em Deus, rezando no meu texto, a minha meditação, a minha Lexio Divina, a minha oração pessoal, mas podem vir coisas na minha cabeça ou coisas me distraírem externamente. Então eu suavemente, sem crise, sem fazer escândalo, né? sem ficar muito preocupado, suavemente eu volto a minha atenção de novo para Deus e continuo tranquilamente, tá bom? Então, a tranquilidade é muito importante, porque a ansiedade, o medo de pecar, etc., isso pode agravar ainda mais as suas distrações, lhe fazer ficar cada vez mais distraído. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas que eu dei. Se você tem alguma outra dica, alguma outra coisa que você faz para se livrar das distrações, que você possa ajudar, coloque aqui nos comentários, ou talvez a sua pergunta. Então não se esqueça de deixar o seu like, ajuda muito a nossa evangelização e transmita essa mensagem para quem você acha que pode ajudar. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima.